Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão acessar esse vídeo. Iniciando aqui mais uma aula de matemática, conforme vocês estão vendo aí a tela, referente ao conteúdo produtos notáveis. Na aula anterior eu passei uma atividade proposta e hoje nós vamos fazer a correção. Assistam com bastante atenção a correção das atividades, tirando todas as dúvidas. Então segue aí a nossa aula de hoje. Então tá aí, pessoal, vocês estão vendo aí abaixo. Essa foi a atividade que foi passada para vocês na última aula, atividade 1. E a atividade 1 diz o seguinte: desenvolva os seguintes produtos notáveis. Na letra A, x mais y ao quadrado. Na letra B, 2a ao quadrado. Na letra C, x menos y ao quadrado. E na letra D, 3 menos a elevado ao cubo ao quadrado. Vamos minimizar aí a letra A para a gente fazer a correção. Então tá aí, pessoal. Letra A, x mais y ao quadrado. Eu apresentei para vocês 3 formas de desenvolver um produto notável. A primeira é desenvolvendo uma potência, esse que vocês já viram no início desse ano e durante todo esse percurso do ensino fundamental. Eu vou fazer das 3 formas. Das 3 formas, porque aí vocês vão escolher depois qual a forma mais conveniente, aquela forma mais fácil de resolver. Costumo dizer que a matemática é como chegar em casa. Existem vários caminhos para se chegar em casa. Alguns vai demorar mais, outros você pega um atalho e chega de forma mais rápida. E eu posso comparar que a matemática e alguns assuntos matemáticos é da mesma forma. Você pode fazer de diversas formas, umas mais difíceis, outras mais fáceis, e você vai escolhendo a forma melhor de fazer. Então a letra A, x mais y elevado ao quadrado. Então vamos escrever novamente lá em cima, x mais y elevado ao quadrado. Desenvolvendo essa potência, eu vou ter o seguinte: x mais y elevado ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o x mais y por ele mesmo 2 vezes. Por que não está elevado ao quadrado? Você vai multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. A base é x mais y vezes x mais y. Ok? Então, aplicando a propriedade distributiva da potência, ó, primeiro com primeiro, x vezes x. Todo número ou toda variável multiplicada por ela mesma é ela ao quadrado. X vezes x dá x ao quadrado. Mais, agora é o primeiro com o segundo. X vezes y segue a ordem alfabética, sempre. X vezes y, xy. Mais, agora é o segundo com o primeiro. Y vezes x, seguindo a ordem alfabética, xy, mais, segundo com segundo, y vezes y ao quadrado. Repete o x ao quadrado, aí eu vou somar esses 2 termos semelhantes, xy mais xy. 1xy mais 1xy, quantos xy terei? Terei 2xy, mais, aí repete, y ao quadrado. Como eu tenho 3 monômios diferentes, a resposta para por aqui. São 3 monômios diferentes. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Agora nós vamos fazer esse mesmo produto notável da outra forma, aplicando aquele bizuzinho. Eu vou repetir aqui. X mais y ao quadrado. Aí o bizuzinho é aquele bizuzinho que eu falei para vocês, abrindo as perninhas, ó. Abrindo as perninhas. O primeiro termo, que é x, você eleva ao quadrado. E o segundo termo, que é o y, você eleva ao quadrado. Quando for o quadrado da soma, quando for mais, todos os sinais são mais, ó. O primeiro é mais e o segundo é mais. Entre os 2 sinais,
sempre vai ser o 2, sempre é regra. Sempre vai ser o 2 que vai multiplicar o primeiro, que vai multiplicar o segundo. O primeiro é x, o segundo é y. Repete, x ao quadrado, mais 2 vezes xy, 2 vezes xy só faz juntar, 2xy, mais y ao quadrado. Como eu tenho um polinômio, ó, são 3 monômios diferentes, 3 termos algébricos diferentes, a resposta para por aqui. Então essa é uma outra maneira da gente desenvolver um produto notável. E a terceira maneira da gente desenvolver um produto notável é exatamente fazendo isso aqui, ó. Repete x mais y ao quadrado. E a terceira forma de fazer é você dizendo a fórmula. Eu vou dizer aqui 2 vezes mentalmente a fórmula para vocês aprenderem. Quando lá no ensino médio, quando você vai lá no ensino médio, o professor pergunta, se deparar com uma questão que envolva produtos notáveis, ele vai perguntar assim para vocês: vocês estudaram isso no ensino fundamental? Como é que se resolve um produto notável? Ele vai perguntar para você expressar a fórmula. Preste atenção que eu vou expressar a fórmula aqui para vocês. Quadrado do primeiro termo. Quadrado do primeiro termo. Quem é o quadrado do primeiro termo? O primeiro termo é x. Então, o quadrado do primeiro termo é x ao quadrado. Quando o sinal for mais, sempre vai ser mais. Mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o y. Então eu vou falar mais uma vez a fórmula para vocês. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais o quadrado do segundo termo. Então você pode já desenvolver falando a fórmula mentalmente e já chegar ao resultado, ok? Vamos para a letra B. 2a mais b elevado ao quadrado. Veja que está aparecendo um elemento aqui diferente. Já aparece esse número aqui antes da variável, ok? Então vamos repetir novamente esse termo 2a mais b elevado ao quadrado, ok? Vamos repetir. Então, eu vou fazer falando mentalmente a fórmula. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2a. Então, você vai ter que colocar 2a dentro do parênteses. Por quê? Porque senão você vai esquecer que tanto o 2 como o a está elevado ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo, você abre o parênteses e escreve 2a, que é o primeiro termo, vai ser elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais, sempre é o 2. 2 que multiplica o primeiro termo, 2a, que multiplica o segundo termo, b, mais o quadrado do segundo termo, b ao quadrado. 2a ao quadrado. Tanto o 2 como o a está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado é a ao quadrado. Mais 2 vezes 2a vezes b. Multiplica os números, depois multiplica as variáveis. 2 e 2 é 4 e a vezes b é ab. Seguindo a ordem alfabética, só junta. 2 vezes 2a é 4a, 4 vezes 4ab. Mais b elevado ao quadrado. Como eu tenho um polinômio com 3 termos algébricos diferentes, a resposta, o desenvolvimento aí desse produto notável da letra B para por aí. Confira aí a resposta de vocês. Letra C. X menos 5y ao quadrado. Agora eu tenho o quadrado da diferença entre 2 termos. Vou repetir novamente. X menos 5y elevado ao quadrado. X menos 5y elevado ao quadrado.
Vamos aplicar aquela outra formulazinha, abrindo as perninhas, ó. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então é x ao quadrado. X ao quadrado. Quando for o quadrado da diferença, o primeiro é sempre menos e o último é sempre mais. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos. Sempre vai ser o número 2, que vai multiplicar o primeiro termo, que é o primeiro termo, x. Que vai multiplicar o segundo termo, que é o segundo termo, 5y. Mais o quadrado do segundo termo. Eu vou ter que colocar dentro de um parênteses, ó. Quem é o segundo termo? 5y, que vai ser elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. Repete. Menos. Multiplica primeiro os números, depois as letras. 2 vezes 5, 10. Multiplica as letras. X vezes y. XY mais 5y ao quadrado. Tanto o 5 como o y estão elevados ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E y ao quadrado, y ao quadrado. Então para por aqui, porque eu tenho um polinômio com 3 termos algébricos diferentes. Não tem nenhum semelhante. Então tá aí a resposta da letra C. Dê pause na tela para copiar no seu caderno, caso vocês não tenham feito, ou caso vocês não tenham feito corretamente. Letra D, para a gente concluir a primeira questão, tá certo? 3 menos a elevado ao cubo ao quadrado. Veja aqui esse termo diferente, ó. A elevado ao cubo. Então esse termo é um termo diferente que a gente não tinha visto ainda, tá certo? Então vamos repetir aqui, ó. 3 menos a elevado ao cubo elevado ao quadrado. Vamos aplicar a fórmula de cabeça. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3. Então 3 ao quadrado. Como o sinal é menos, o primeiro é menos e o segundo é mais. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo termo, que é o segundo termo, a elevado ao cubo, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é a elevado ao cubo, ó. Então você abre o parênteses, coloca a elevado ao cubo dentro do parênteses, e esse a elevado ao cubo vai ficar elevado ao quadrado, porque é o quadrado do segundo termo. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Menos, vou multiplicar, 2 vezes 3, 6, vezes a elevado ao cubo, só faz juntar, 6a elevado ao cubo, mais a elevado ao cubo ao quadrado, eu tenho o que aqui? Uma potência de potência. Como é que resolve uma potência de potência? Repete a base, que é a, e multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6. Como eu tenho um polinômio onde eu tenho 3 termos algébricos diferentes, a resposta desse desenvolvimento desse polinômio aqui para por aqui. 9 menos 6a ao cubo mais a elevado à sexta. Agora nós vamos para a atividade 2. Segunda questão. Sabe-se que, olha só, sabe-se que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. Guarda isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. E também x vezes y é igual a 3. Qual é o valor do desenvolvimento desse produto notável aqui? X mais y ao quadrado. Beleza. Nós vamos desenvolver esse produto notável x mais y ao quadrado, e onde tiver x ao quadrado mais y ao quadrado eu vou substituir por 20, e onde tiver x vezes y eu vou substituir por 3. Eu vou escrever novamente aqui x mais y e elevar ao quadrado. Vamos fazer abrindo as perninhas, ó. Abre as perninhas, eleva o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? O x. Eleva o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? Y ao quadrado. Como é o quadrado da soma, o primeiro sinal é mais e o segundo sinal é mais.
Entre os dois sinais é sempre o 2, que multiplica o primeiro termo, que é x, que multiplica o segundo termo, que é y. Repete x ao quadrado mais 2 vezes x. Aliás, 2 vezes x vezes y. Vai juntar 2xy mais y ao quadrado. Aí eu vou juntar agora esse termo com esse, ó. Eu vou escrever lá embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes xy. Ok? Agora eu posso substituir, ó. No lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou escrever o quê? 20. Então, no lugar desses dois aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu boto 20. Porque esse é o valor que ele deu. Mas esse 2, ele vai multiplicar o xy. No lugar de xy, eu vou botar o que valor? 3. Então, veja, ó. Repete o 20, mais, repete o 20, 2 vezes 3, 6. Agora é só somar 20 mais 6, 26. Então, pessoal, esse é o resultado dessa questão, da questão 2. Caso vocês não tenham feito, dê pausa aí no vídeo e copie a forma correta, a resolução correta no seu caderno. 26 é o resultado da atividade 2. Agora vamos para a conclusão das nossas atividades. Atividade 3. Atividade 3, ok? A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é igual a... Vocês vão marcar a opção correta. Nós vamos montar a nossa questão de acordo com o enunciado e depois a gente vai marcar a opção correta. Letra A diferença dos quadrados dos dois números. A letra B, a soma dos quadrados dos dois números. A letra C, a diferença dos dois números. A letra D, ao dobro do produto dos números. Ou a letra E, ao quádruplo do produto dos números. Vamos analisar aqui. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Assim, a gente vai abrir um parênteses, abrir outro parênteses. Ele está dizendo assim, a diferença, então é um menos aqui no meio, ó. A diferença entre o quadrado da soma, esse número está elevado ao quadrado, e o quadrado da diferença, esse número está elevado ao quadrado. Se é o quadrado da soma de dois números, como eu não sei quais são os dois números, eu vou chamar de x e vou chamar de y. Quadrado da soma, x mais y ao quadrado. Quadrado da diferença, x menos y ao quadrado. Ok? Voltei exatamente para a gente ter mais um espaço para a gente fazer essa questão. Ó. Então, a diferença entre o quadrado da soma, ó, eu vou colocar aqui o quadrado da soma, subtraindo com o quadrado da diferença. X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. É assim que a gente monta essa questão. Ok? Ó. Aí eu vou desenvolver os produtos notáveis. Ó. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes y. Mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Menos, abro o parênteses porque eu vou fazer jogo de sinais depois. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Quando é menos, o primeiro é menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes xy, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Ok? Repete x ao quadrado mais 2xy
mais y ao quadrado. Faz o jogo de sinais. Menos e mais fica menos x ao quadrado. Menos e menos fica mais 2xy. E mais, menos y ao quadrado. Aí eu vou observar se eu tenho algum termo semelhante que eu possa cancelar. Esse x ao quadrado positivo com esse x ao quadrado negativo eu posso cancelar, vai dar zero. Esse y ao quadrado positivo com o y ao quadrado negativo também cancela, que vai dar zero. Sobrou o quê? Sobrou 2xy, que está bem aqui, 2xy, mais 2xy. 2xy mais 2xy. São dois termos semelhantes. Quanto é 2xy mais 2xy? 4xy. Esse é o resultado, ó. 4xy. Então a resposta correta é a opção que tiver o quádruplo multiplicado por dois números, ou seja, 4 vezes o x vezes o y. A gente volta para lá para a gente ver qual é a opção correta. Será que a letra A diferença dos quadrados dos dois números? Não. A letra B, a soma dos quadrados dos dois números? Não. A letra C, a diferença dos dois números? Não. A letra D, ao dobro do produto dos números? Não. E a letra E, ao quádruplo do produto dos números? Como a resposta foi 4xy, a resposta correta é aquela que diz ao quadrado do dobro do número. Aliás, o quádruplo do produto dos números. Ó. Quádruplo multiplicado por 4, produto dos números, xy. Então a resposta correta é a letra E. Então tá aí, pessoal, finalizando aí mais uma aula de matemática com a correção das atividades referentes a produtos notáveis. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.